Meu nome é Adriele. E o meu é Helenice. Somos doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, PPG-100, da UniOeste, Campus Cascavel. E estamos aqui hoje para conversar com dois professores pesquisadores especialistas em modelagem matemática, o professor Rodolfo Eduardo Vertuan e o professor Tiago Emanuel Kliber. O professor Rodolfo Eduardo Vertuan é professor do Magistério Superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, PPG-MAT, da UTF. E também do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática, PPG-100, da UniOeste. Possui licenciatura em Matemática, especialização em Educação Matemática, mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática. O doutorado foi em Ensino de Ciências e Educação Matemática. É também coordenador do Grupo de Pesquisa em Educação e Educação Matemática, GPEM Toledo. Diretor da Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e diretor do Campus Toledo da UTF-PR. Tem experiência na área de Educação Matemática com ênfase em ensino e aprendizagem da matemática, especialmente em modelagem matemática, metacognição e mediação semiótica. O professor Tiago Emanuel Kliber possui graduação em Matemática e especialização em Docência no Ensino Superior. É mestre em Educação e doutor em Educação Científica e Tecnológica. Pesquisa nas áreas de Educação e Ensino, com ênfase em Educação Matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem matemática, formação de professores e epistemologia. É membro e vice-coordenador do GT10 de Modelagem Matemática da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, e é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática da UniOeste. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Obrigado. Bem, o objetivo dessa entrevista, então, é discutir sobre as potencialidades e desafios do trabalho com a modelagem matemática na educação básica, no âmbito da formação de professores, né? Foco deste curso EAD. Por isso, então, convidamos o professor Tiago e o professor Rodolfo, que possuem experiência tanto no desenvolvimento de atividades de modelagem, como na pesquisa em modelagem e ainda na formação de professores em modelagem matemática. Para iniciar, então, professores, a primeira pergunta para a gente, né, entrar em discussão é: em que aspectos a modelagem matemática é relevante para o ensino da matemática? Então, como a gente tem um tempo curto aqui, ficaria difícil nós aprofundarmos muito essas questões. Então, eu escolhi responder essa questão em tópicos assim mais ou menos imediatos. Eu diria assim: em que aspectos a modelagem é relevante ao ensino? Isso é amplamente reconhecido na literatura, que o ensino da matemática se torna mais dinâmico, que o ensino da matemática se torna articulado ao real, a aspectos extramatemáticos, que o ensino da matemática acaba desenvolvendo nos professores uma abordagem mais integrada, tanto da disciplina de matemática como outros tópicos que também não são de matemática, em específico nas demais disciplinas escolares. Outro aspecto pelo qual a modelagem se torna relevante para o ensino é que os documentos oficiais aí, nos últimos talvez 20 anos, um pouquinho menos do que isso, exigem que o ensino de matemática se torne um ensino mais significativo para os alunos. E todos esses aspectos, de certo modo, podem ser atingidos via o trabalho com modelagem matemática, atividades de modelagem matemática na escola, né? Uma das questões que é posta para o ensino da matemática é também a possibilidade de motivação ou de
fomentar o interesse dos estudantes por tópicos de matemática que normalmente eles não se interessam. Mas eu faço aqui em primeira mão um argumento um pouco distinto. A questão é a seguinte: a modelagem matemática, ela cria um espaço de motivação e de interesse. Não é necessariamente um espaço no qual o interesse e a motivação estão garantidas, mas enquanto ensino, ela cria um espaço de motivação e um espaço para que o interesse do aluno, então, seja contemplado. Primeiramente, obrigado pelo convite, Elinice, Adriele. Bom falar com o Tiago sobre modelagem, embora a gente converse bastante agora de modo mais formal, falando um pouco sobre modelagem matemática. Eu costumo dizer que, embora a gente já tenha presenciado muitas salas de aula em que a modelagem tenha acontecido, e esse é um momento muito importante, eu acho que para o nosso país como um todo, para a educação matemática, nós ainda também presenciamos muitas salas de aula com o que nós consideramos muitas vezes chamar de um ensino tradicional. Um ensino tradicional no sentido de o professor explicar um conteúdo, dar um exemplo e exercícios que os alunos acabam reproduzindo. E você acaba por fazer com que os alunos acreditem que matemática é reproduzir algoritmos. Tanto que eu costumo também dizer que muitas crianças dizem não gostar de matemática quando nem a conhecem. E a modelagem matemática talvez venha contribuir com esse cenário, né? Que depende sim de um encorajamento por parte do professor para alterar um pouco suas práticas, para trazer situações mais abertas para a sala de aula, em que os alunos tenham possibilidade de construir um plano de ação, investigar uma situação para a qual eles não têm ideia alguma de como que eles devem proceder, pelo menos de início, em que eles tenham que conversar, e nesse contexto de ideias, que eles possam também usar matemáticas que eles conhecem, talvez revisitem nessas situações, ou mesmo que eles tenham a possibilidade de chegar a um momento em que eles não sabem mais como lidar com a situação e o professor precisa apresentar um conteúdo matemático novo. Então, para mim, a modelagem matemática tem como aspecto principal o fazer matemática. E quando a gente empreende ações em sala de aula de atividade de modelagem matemática, você, de certo modo, coloca os alunos com uma atividade genuinamente matemática, que é uma atividade de investigação de situações que, por algum motivo, interessam àqueles alunos. De modo que você transforma, como disse o Tiago, a sala de aula em um ambiente que pode ser, não é garantia, como ele bem disse, e eu concordo plenamente com as afirmações do professor, mas pode ser um ambiente de interesse e motivação, em que os alunos ficam todos em pé de igualdade, porque nenhum sabe, a priori, como devem lidar com aquilo. Justamente por isso eu gosto de chamar a atenção que também não é algo comum, não é algo fácil de se começar a empreender em salas de aula cuja cultura escolar já está enraizada e os alunos e professores sabem exatamente como que as coisas funcionam. É quebrar modelos, é quebrar paradigmas, e nesse sentido, trabalhar com modelagem matemática é necessário mais do que apenas é extremamente necessário que os professores se aventurem em atividades que os alunos tenham a possibilidade de pensar matemática e fazer matemática. Muito bem, professores. Então, assim, né, tendo em vista todos esses aspectos da modelagem, o professor já acabou respondendo, né, por que os professores devem desenvolver atividades de matemática, mas então qual seria a maior motivação, né, para o professor da educação básica para ele se aventurar, né, a modificar todo o seu planejamento de ensino, né, toda a sua sequência, né, de ensino e ter coragem para isso, né? Qual seria essa motivação maior, né? E como um professor poderia iniciar um trabalho, né, com modelagem? Olha, se me permite já continuar por conta da ligação com o que eu falei antes, na verdade eu penso que o próprio motivo que eu apresentei de que a atividade de modelagem é uma atividade genuinamente matemática, e que fazer matemática é algo que os alunos precisam empreender em sala de aula, porque eles acabam investigando um tema de interesse, levantam hipóteses, elaboram um plano de ação, executam esse plano, verificam se funcionou ou não. São atividades que dão muito mais trabalho ao professor. Certamente o professor precisa planejar com muito cuidado essa atividade. Muitas vezes os professores acham que trabalhar com modelagem, já que quem lida com a situação
principalmente são os alunos, que ele não precisa planejar a situação, muito pelo contrário. Ele tem que planejar, pensar em uma saída A, B, C, D. Ele vai enfrentar outras que vão surgir no contexto escolar. A parte mais rica de todo o processo é quando os diferentes grupos encabeçaram encaminhamentos distintos. E todos esses encaminhamentos são colocados à prova numa espécie de plenária, em que os conteúdos são discutidos. Ou seja, você discute os conteúdos o tempo todo, e não de modo linear, como a gente faz na escola, e a gente para de fingir que está ensinando. Porque muitas vezes a gente cria ambientes em sala de aula que os alunos reproduzem, fazem exercícios do livro, a gente dá um conteúdo na prova e acaba ensaiando os alunos para fazerem essa prova para os resultados serem positivos, e a aprendizagem que de fato interessa, até mesmo a aprendizagem, né, dos alunos em relação aos conceitos e às situações como um todo, ficam para segundo plano. Mas eu gosto de chamar a atenção também que, dada a cultura escolar, como disse, não é nada tão fácil. E talvez os professores precisam se encorajar não somente uma, mas 2, 3, 4 vezes para começar a verificar que, de fato, a modelagem tem contribuições significativas para a sala de aula. Porque a resistência dos alunos, dependendo da turma, pode existir a priori. Então, por que usar modelagem? Bom, a modelagem é uma das possibilidades, mas cabe ao professor que conhece sua turma melhor encabeçar transformações significativas no contexto escolar para que a gente consiga galgar outros patamares, que é da aprendizagem e da libertação até mesmo dos alunos em relação à sua autonomia em relação ao que ele aprende. Então eu vejo que a modelagem é um dos possíveis caminhos. Ok. Professor Thiago? Então, a pergunta é por que os professores devem ou poderiam desenvolver modelagem matemática com seus alunos? As coisas que nós falamos antes, elas são quase que a resposta já dessa própria pergunta. Mas ela passa por um filtro. O professor, ele precisa acreditar e aqui acreditar não é num sentido de fé apenas, mas é acreditar num sentido reflexivo, acreditar num sentido experiencial, acreditar pelas leituras que tem, pela vivência que tem em sala de aula, de que o ensino deve ser mais dinâmico, de que o ensino pode desenvolver a autonomia do seu aluno, de que o ensino da matemática deve estar ou pode estar vinculado a aspectos do real. E, emprestando o que o Rodolfo disse, a ideia de que fazer matemática também passa por um processo ou por uma atividade de modelagem. Veja, isso aqui não é nada fácil. Não é que a atividade de modelagem em si seja difícil, ou qualquer outra atividade em si sejam, quaisquer outras atividades sejam mais difíceis. A questão é que o esquema ou a estrutura que o professor pensa a aula precisa ser modificada. Então o professor ele precisa, entre outras coisas, e aqui eu falo no sentido não impositivo, mas algo que parte do próprio professor, é convencer-se de que esses aspectos devem estar presentes na sala de aula. Se isso não passar ao professor, não adianta nenhum desses argumentos. Porque uma das coisas que nós temos de resultado dessas últimas pesquisas que fizemos sobre formação de professores é justamente esse. Aquilo que para nós, da comunidade de modelagem matemática, soa muito bem, por exemplo, vou romper com a linearidade do currículo, o conteúdo vai aparecer numa ordem diferente, isso soa como ao professor? Então, assim, o professor ele aprendeu dentro de uma estrutura, ele aprendeu num determinado contexto, e agora, de certo modo, isso precisa ou ser desconstruído ou ser reconstruído numa perspectiva diferente. E isso não é algo que se faz de uma hora para outra. Então, muito mais do que dar uma receita ao professor, de dizer por que ele deve desenvolver modelagem lá com seus alunos, eu diria para ele que é aproximar-se dessas questões e avaliar o próprio contexto da sala de aula. Uma outra coisa que talvez seja um pouco mais objetiva do que essa que eu disse, é que ao trabalhar com os alunos, percebe-se uma mudança na atitude dos alunos. Esse é um dos aspectos que ainda foi pouco investigado na comunidade, mas
o quanto a mudança dos alunos impacta na mudança de postura do professor. Isso na pesquisa sobre formação de professores é bastante corrente. Mas na pesquisa sobre formação em modelagem matemática, ela é tida apenas como pressuposto. E penso que é uma questão bem relevante ao professor, ou seja, no sentido de desafiar-se, e não é na primeira, ou na segunda, ou na terceira, como o Rodolfo também disse, tentar compreender como que os alunos se portam e a postura dos alunos frente às atividades de modelagem matemática. Talvez esse seja um argumento bastante relevante para o professor convencer-se de que é possível desenvolver modelagem em sala de aula. Muito bem. Professores, gostaríamos de agradecer imensamente as contribuições, as reflexões que ficam a respeito dessa prática com a modelagem em sala de aula, dos professores se entusiasmarem e arriscarem uma nova metodologia em sala de aula. E principalmente para o nosso curso de modelagem, matemática EAD, para professores da educação básica. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço o convite.